Hope Hope, fala galera do Triunfo Militar, tudo bem pessoal? Hoje a gente começa com mais uma aula do nosso curso completo de Matemática Básica. Estamos avançando cada vez mais, já chegamos na equação do segundo grau. Hoje pessoal vai ser só a parte 1, porque a equação do segundo grau é um assunto um pouco grande, então eu precisei separar essa aula em duas partes para melhorar a didática de vocês. Mas vai ver que o assunto é bem tranquilo, beleza? Antes de começar a aula eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação e não deixe de me seguir lá no Instagram, Triunfo Militar. Só conteúdo top. Repito, só conteúdo top. E não esqueça também de me seguir, né? Na verdade, entrar no nosso grupo lá no Telegram, pessoal. O link do Instagram e do Telegram vão estar na descrição. Equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau na variável real x é toda equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, no qual a, b, c pertencem ao conjunto dos números reais, com a diferente de zero. O a tem que ser diferente de zero. Por quê, professor? Porque, se tu multiplicar o zero vezes o x ao quadrado, o resultado disso aqui vai ser zero. Então, o x ao quadrado vai sumir e, consequentemente, não será mais uma equação do segundo grau. Beleza? Então, para ser uma equação do segundo grau, o a precisa ser diferente de zero. Esse aqui, pessoal, o A, o B e o C representam números, beleza? E nada mais é do que os coeficientes. Então, o A é um coeficiente, o B é outro coeficiente e o C é o termo independente, que também é um coeficiente. Vai ver o exemplo aqui agora, vamos observar. Vamos dar nomes aos coeficientes aqui dessa equação. A gente precisa saber, pessoal, os coeficientes para a gente conseguir entender a equação do segundo grau. Se você não souber quais são os coeficientes, assim você não consegue montar a fórmula de Bhaskara, que a gente vai ver mais para frente. É o seguinte, a gente tem aqui o A. O A, pessoal, vai ser aquele termo, aquele coeficiente que está junto à variável, no caso, o x ao quadrado, beleza? A variável com o maior expoente, que no caso é o x ao quadrado. Então, o A aqui vai ser o 4. O B vai ser aquele número que está junto ao x, o x elevado a 1, tranquilo? Não é o x ao quadrado. Então o B vai ser menos 6. E o C vai ser o termo independente, que no caso é o número 2. Tranquilo, pessoal? É assim que a gente sabe quais são os coeficientes de uma equação do segundo grau. Tem que saber isso aqui. Vamos ver o outro exemplo para a gente treinar essa parte. Nós temos aqui o x ao quadrado e o x. Tá vendo que não tem um termo independente? É isso mesmo, pessoal. Pode acontecer numa equação do segundo grau de você não ter ou o B, ou o C, ou até os dois juntos. Mas não pode, de jeito nenhum, acontecer de o x ao quadrado ser igual a zero, beleza? Mas o B pode ser igual a zero, o C pode ser igual a zero. Agora, o A tem que ser diferente de zero, beleza? Então vamos lá, vamos ter o A, o B e o C. Para a gente descobrir aqui, o coeficiente, o A, vai ser aquele que está junto com o x ao quadrado, no caso 4 terços. O B que vai estar junto com o x. Como não tem nada na frente, pessoal, a gente considera que é o 1, beleza? Então o B vai ser 1. E o C não tem. Como não tem um termo independente, a gente vai representar como 0. Tranquilo? Viu aqui que não tem o termo independente. Agora nesse segundo exemplo aqui, a gente não vai ter o x. Então vamos lá, vamos colocar o A, o B e o C. Vamos agora definir quais são os coeficientes. O A vai ser junto ao x ao quadrado, no caso 2. O B não tem, a gente vai representar como 0. E o C, o termo independente, é o 50. Menos 50, beleza, pessoal? O B não tem, por quê? Porque não tem a variável x elevado a 1. Só tem o x ao quadrado. Tranquilo? Vamos continuar, pessoal. Agora a gente vai ver sobre a raiz de uma equação do segundo grau. Se você assistiu a aula passada, a gente falou sobre a raiz do primeiro grau, né? Que nada mais é do que o resultado da equação, pessoal. Para a gente chegar ao resultado da equação do segundo grau, a gente precisa saber a fórmula de Bhaskara. Então vamos ler aqui a definição. Uma equação do segundo grau possui, no máximo, duas raízes. Então, é uma equação do segundo grau, por isso possui, no máximo, duas raízes. Essas raízes podem ser determinadas através da seguinte fórmula, que é conhecida como a fórmula de Bhaskara. Então, pessoal, você tem que gravar essa fórmula aqui, não tem saída. De tanto você fazer exercício, vai ficar fácil você decorar essa fórmula.
mas tem que estar na massa do sangue, beleza? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, isso tudo aqui sobre 2a. E o delta, a gente encontra ele fazendo a seguinte equação: b ao quadrado com menos 4 vezes a vezes c. Esse a, c, b, isso aqui nada mais é que a gente viu no bloco anterior, que são os coeficientes. Por isso que você tem que saber os coeficientes. Se não souber, vai ficar difícil você montar a equação. Então vamos ver os exemplos aqui, pessoal. Vamos lá, temos x ao quadrado com menos 5x mais 6. Como é que a gente faz essa equação, pessoal? Primeira coisa, a gente tem que colocar a fórmula, certo? Então a fórmula nada mais é do que o x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, isso tudo aqui, ó, sobre 2a. Só que a gente precisa saber o delta, então vamos calcular separadamente, tranquilo? Então o delta, para quem não lembra, é b ao quadrado com menos 4 vezes a vezes c. Então vamos calcular aqui embaixo, pessoal, o delta. O delta vai ser b ao quadrado. No caso aqui a gente vai descobrir quem que é o b, beleza? Então vamos colocar aqui os coeficientes. A vai ser 1, certo? Que é o número que está à frente do x ao quadrado. O b vai ser menos 5, que é o número que está junto com a variável x elevado a 1. E o c é o termo independente, que no caso é o 6. Então vamos calcular o delta aqui, ó. B ao quadrado, no caso, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que no caso é 1, vezes c, que no caso é 6. Então, ó, delta vai ser igual a menos 5 vezes menos 5, 25. 25 com menos 6 vezes 4, 24. E 25 menos 24 vai ser igual a 1. Tranquilo, pessoal? Então, esse aqui é o valor de delta. Agora que a gente sabe o valor de delta, ó, a gente vai jogar, ó, nessa fórmula aqui de cima. Beleza? Porque assim a gente vai descobrir quais são as duas raízes da equação. Vamos lá, então. Ó. A gente vai ter x igual a menos b, menos, beleza? O menos da fórmula, e agora coloca o valor de b, que no caso é menos 5. Beleza? Não pode confundir isso aqui, pessoal. Eu vejo muita gente errando. Ó. Já quer colocar o menos b direto. Mas não, é menos que está fora da fórmula, e depois eu coloco o valor de b, que no caso é menos 5. Mais ou menos raiz de delta. Qual é a raiz quadrada de 1? Raiz quadrada de 1 é 1. Isso tudo aqui, ó, sobre 2 vezes a. A é 1. E agora, pessoal, calculando, vai ser o quê? Vamos ter x igual a menos com menos vai dar mais. Então vai ser 5 mais ou menos 1 sobre 2 vezes 1, 2. E agora a gente vai calcular as duas raízes. Por que as duas raízes? Porque é mais ou menos, pessoal. Então a gente vai calcular o x1 e o x2. O x1 vai ser o quê? Vai ser 5 com mais 1 sobre 2. E aqui teremos 5 menos 1 sobre 2. O 5 mais 1 é 6. 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1 é 4. 4 dividido por 2, 2. Então a solução desta equação, ó, nada mais é do que o número 3 e o número 2. São as raízes desta equação. Tranquilo, pessoal? É aplicação de fórmula. Primeiramente, eu tenho que saber quais são os coeficientes. Depois, é só substituir na fórmula. Primeiro, para saber quem é o delta, e depois para saber quais são as raízes. Vamos lá. Existe o caso, pessoal, das equações incompletas. Quando a gente tem equações incompletas, a gente não precisa, pessoal, fazer a fórmula de Bhaskara. Se quiser, pode fazer. Porém, é mais rápido eu não fazer a fórmula de Bhaskara. Você vai observar agora. Ó, observe. Temos aqui o b igual a 0, tranquilo? Então vamos colocar aqui, ó. O a vai ser aquele que está junto com o x ao quadrado, no caso 3. O b é igual a 0, que não temos a variável x elevado a 1. E o c é o termo independente, que no caso é menos 27. Colocando agora aqui, pessoal, o que a gente pode fazer? Ó? Não precisa colocar a fórmula de Bhaskara, é só a gente isolar o 3x ao quadrado de um lado e jogar o 27 para o outro. Então teremos 3x ao quadrado igual a 27, porque o 27 foi para o outro lado, trocou o sinal. Teremos x ao quadrado igual a 27 dividido por 3, que é 9. X vai ser igual
Esse ao quadrado aqui, pessoal, vai para o outro lado como forma de raiz. Então teremos raiz quadrada de 9. Porém, é mais ou menos raiz quadrada de 9, porque é uma equação do segundo grau. E o resultado disso vai ser o quê? Vai ser mais 9 e menos 9. Na verdade, não, né, pessoal? Vamos ter a raiz quadrada de 9. Perdão, teremos, então, mais 3 e menos 3. Tranquilo? Dessa forma, pessoal, a gente fez rapidamente, sem precisar da fórmula de Bhaskara. É isso que você vai fazer na prova, né? Eu creio. Ou você vai querer perder tempo com achando o delta, depois achando as raízes. É mais rápido você fazer dessa forma aqui, ó. Esse caso foi o B igual a 0. Agora a gente vai ver o C igual a 0. Como é que a gente faz? Olha só, aqui a gente tem, ó, dois termos, certo? Que no caso é uma subtração, a gente tem dois termos. Como a gente tem dois termos, pessoal, a gente tem em comum, ó, o x e o maior divisor entre 8 e 2, que no caso é o próprio 2. Se você não viu a aula de fatoração, você vai lembrar disso aqui. Na verdade, se você viu, vai lembrar, né? Se você não viu, volta lá e veja. Vamos ver aqui então, pessoal. A gente tem aqui, ó, o 2x ao quadrado menos 8x. Então vamos colocar o 2x em evidência, beleza? Porque o x se repete e o maior divisor é o 2. Então vamos colocar aqui, ó, 2x em evidência. Abre o parênteses, beleza? Porque a gente está colocando em evidência, pessoal, o fator comum. Tranquilo? Então, ó, qual o número que multiplica 2x que vai dar 2x ao quadrado? Vai ser o próprio x. Se você fizer a distributiva, 2x vezes x vai dar 2x ao quadrado, que é esse primeiro termo aqui, ó. Com menos, qual o número que multiplica 2x que vai dar 8x? Vai ser o 4. Por quê? 2x que multiplica menos 4 vai dar 8x. Isso tudo aqui igual a 0. Existe uma coisa na matemática, pessoal, que é o seguinte. Quando a gente tem, ó, qualquer número, uma multiplicação de qualquer número e o resultado vai ser 0, ou o primeiro número vai ser 0, ou o segundo número vai ser 0. Então, nada mais é que isso aqui, ó. A vezes B igual a 0. O A é igual a 0, ou o B é igual a 0. Beleza? Isso aqui é conceito matemático. Quando a gente tem uma multiplicação, o resultado é 0. É isso que a gente vai fazer aqui, pessoal. A gente vai ter 2x igual a 0 ou x menos 4 igual a 0. E assim a gente vai achar as raízes. Como aqui, ó, a gente tem 2x igual a 0, o x tem que ser igual a 0, porque o 2 vai multiplicar para o número que vai dar 0. Qual é esse número? O próprio 0. Então o x é igual a 0. E aqui, ó, a gente vai só isolar o x de um lado. A gente vai deixar aqui, ó, x vai ser igual o menos 4, tá do lado esquerdo, vai para o lado direito. Ele vai trocar de sinal, então vai ficar x igual a 4. E o resultado, ó, a solução desta equação vai ser o número 0 e o número 4. E assim a gente achou as raízes da equação. Bem mais tranquilo do que fazer a fórmula de Bhaskara. É só lembrar, pessoal, quando tiver tudo completo, aí sim você vai precisar fazer a fórmula de Bhaskara, tentar achar o delta, para depois achar as raízes. Mas agora, quando tiver com a equação incompleta, seja o B ou o C, já que o A não pode ser igual a 0, você pode utilizar desses artifícios aqui, tranquilo? Para não precisar perder tempo com a fórmula. Como eu falei para vocês, pessoal, essa questão do delta, existe uma parada aqui que vocês têm que saber. É o seguinte, ó, quando o delta, que a gente chama de discriminante, quando ele é maior do que 0, a equação possui duas raízes reais e diferentes. Raízes reais, pessoal, do conjunto dos números reais. Quando o delta é igual a 0, a equação possui duas raízes reais e iguais. Beleza? Quando o delta é igual a 0, as raízes são duas raízes reais e iguais. Agora, quando o delta é menor, quando o delta é menor do que 0, a gente tem uma equação que não possui raízes reais. Tranquilo? Não tem raízes reais, pessoal. Aí a gente vai estar falando de outra coisa que se chama números imaginários, que a gente não vai ver agora. Mas dentro do conjunto dos números reais não tem solução quando o delta é negativo. Aqui eu coloquei de novo, ó, a fórmula para vocês olharem. Tá vendo? Ó? O mais ou menos aqui, ó, quando o delta for positivo, ok, duas raízes reais é diferente. Quando o delta for igual a 0, a equação possui duas raízes reais e iguais. Agora, quando for negativo,
não há solução no conjunto dos números reais. Vamos colocar o exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos lá, colocando os coeficientes, pessoal. A, o B e o C. Lembrando, né? Como é que a gente define aqui os coeficientes? O A é aquele que está junto da variável x elevado ao maior expoente, que no caso é o expoente 2. Como não tem nada aqui, a gente considera que é o 1. Beleza? O B vai estar junto à variável x, que é elevada ao expoente 1. No caso, menos 8. E o C é o termo independente. No caso, 16. Tranquilo? E agora a gente vai montar a fórmula, pessoal. Vamos achar o delta primeiro. O delta é igual a b ao quadrado com menos 4 vezes a vezes c. O delta vai ser igual a menos 8, isso tudo aqui ao quadrado, com menos 4 vezes a, que no caso é 1, vezes c, que no caso é 16. Beleza? E agora a gente calcula, pessoal. Delta é igual a menos 8 vezes menos 8, 64. Com menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. 64 com menos 64. Isso aqui, ó, é igual a zero. Quando a gente tem o delta igual a zero, nós teremos duas raízes reais e iguais. Então vamos estar fazendo aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, isso tudo aqui sobre 2 vezes a. X vai ser igual a menos b menos com menos 8. Não pode confundir isso aqui, hein? Como eu falei para vocês, o menos 8 é uma coisa. Agora, esse menos aqui está fora da operação. A gente vai repetir ele e depois colocar o número. No caso, menos 8. Mais ou menos raiz de delta. No caso, raiz de zero. Raiz de zero vai ser zero. Isso tudo aqui sobre 2 vezes a. 2 vezes 1. No caso, vai ser 2. Então, teremos, pessoal, o seguinte, ó. X vai ser igual a 8 mais ou menos 0 sobre 2. O x1 vai ser 8 mais 0. 8 sobre 2. E o x2? 8 menos 0 vai ser o próprio 8 sobre 2 também. Isso aqui vai ser igual a 4 e isso aqui vai ser igual a 4. Por isso que eu falei que são duas raízes reais e iguais. Beleza? Então, a solução desta equação, ó, é o número 4. Tranquilo? Vamos ver o segundo exemplo. O segundo exemplo é o seguinte, pessoal. Temos aqui, ó, x ao quadrado com mais 2x com mais 5 igual a 0. Como é que a gente faz primeiro? Vamos definir quem são os coeficientes. O a vai ser o número que está multiplicando x ao quadrado, no caso 1. O b que está multiplicando x, no caso o 2. E o c é o que estiver multiplicando ninguém, né? O termo independente, no caso o 5. Vamos lá, achando o delta. Delta vai ser igual a menos b. Na verdade, né, pessoal, confundi já a fórmula. É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tranquilo? Vamos colocar aqui de novo, então. Delta vai ser igual a 2 ao quadrado com menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 5. Então, teremos delta igual a 4 com menos 4 vezes 5, 20. E 4 com menos 20 vai ser igual a menos 16. Daqui, pessoal, a gente já poderia parar. Por quê? Porque isso aqui é um número negativo. E quando o delta é negativo, nós não temos solução no conjunto dos números reais. Beleza? Então, isso aqui, ó, tem como solução o conjunto vazio. Tranquilo? Dentro do conjunto dos números reais. Dentro do conjunto dos números imaginários, poderia haver uma solução. Porém, isso aí a gente vai ver lá na frente, pessoal. Pode ficar tranquilo. Beleza? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, pessoal, que eu respondo todo mundo.